Descubra a incrível transformação que salvou um casamento em 30 dias sem brigas ou cobranças. Era uma noite quente no interior do Brasil. E em uma pequena casa de madeira, o clima estava carregado. João e Maria, um casal que um dia foi apaixonado, parecia estar à beira de um colapso. A contagem dos meses se tornara um lembrete constante das brigas que se acumulavam como poeira em uma prateleira esquecida. João, com suas mãos calejadas de tanto trabalhar, estava exausto. Com 38 anos, ele carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a família em tempos difíceis. Já Maria, com 35, sentia-se como um fantasma em sua própria casa, sufocada pela rotina de cuidar dos filhos. O silêncio entre eles gritava mais alto que qualquer discussão. Naquela noite, após mais uma discussão que terminou em lágrimas, Maria tomou uma decisão que mudaria suas vidas. Com o coração apertado, decidiu buscar ajuda. Lembrou-se do grupo de apoio no centro comunitário. Um lugar onde casais se reuniam para compartilhar experiências. O olhar de Maria refletia uma esperança que há muito havia se perdido. Quando fez o convite a João, ele hesitou. Por que tentar? Questionou-se. Ele não via saída, só a pressão das contas e expectativas que pareciam esmagá-lo. Mas Maria persistiu, e ele, eventualmente, cedeu. Ao chegarem ao grupo, a atmosfera mudou. Histórias de outros casais eram compartilhadas, risos e lágrimas se entrelaçavam como uma corrente de solidariedade. João começou a perceber que não estavam sozinhos. As palavras do facilitador, repletas de empatia, ressoaram dentro dele. Aqui vocês aprendem a ouvir e a se entender. A jornada estava apenas começando. Conhecer pessoas que enfrentavam desafios parecidos começou a reativar o amor que um dia os uniu. As semanas se passaram e jogaram-se nos exercícios de perdão e diálogo. Cada encontro era como um bálsamo que curava pequenas feridas. No entanto, a verdadeira prova de fogo chegou quando seu Sebastião, o vizinho querido, adoeceu. A comunidade se mobilizou rapidamente e João ficou dividido entre a preocupação com sua própria família e a vontade de ajudar. Maria, com seu coração pulsando pela solidariedade, sentia que eles deveriam agir juntos. A tensão retornou. As inseguranças de João começaram a ressurgir, e os velhos papéis que se impunham sobre eles ameaçavam engoli-los novamente. Eu sou o único que pode sustentar nossa família, pensava João enquanto Maria sussurrava para si mesma. E eu sou invisível? O clima estava tenso, e a decisão de apoiar seu Sebastião tornava-se um reflexo de suas próprias batalhas internas. A dúvida pairava no ar. Poderiam eles, que ainda estavam lutando para se entender, dar um passo adiante e ajudar alguém em necessidade? Enquanto a comunidade se unia para o bem de seu Sebastião, o futuro de João e Maria estava em jogo. Até onde iriam para salvar o que amam? O que viria a seguir poderia transformar não apenas eles, mas toda a cidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com as emoções à flor da pele, cada um deles se perguntava se conseguiria deixar o orgulho de lado e colocar em prática os ensinamentos do grupo. Seriam capazes de transformar a dor em amor, a confusão em solidariedade. A jornada estava longe de terminar e as respostas pareciam tão próximas, mas tão distantes. A história deles estava apenas começando a se desenrolar. E o que aconteceria a seguir deixaria todos em dúvida sobre o que realmente significa amar. Na manhã seguinte, o sol se ergueu radiante, como se quisesse derramar esperança sobre a pequena casa de madeira. João acordou com um aperto no peito. O dia prometia ser longo, mas ele sabia que precisava fazer uma escolha. Enquanto Maria preparava o café, seus movimentos eram silenciosos e cuidadosos, como se não quisesse interromper o fio delicado que começava a ser tecido entre eles novamente. João a observou, as lembranças de tempos mais felizes dançando em sua mente. Ele se lembrou de como costumavam sonhar juntos, de como pequenos gestos de carinho eram capazes de derreter qualquer frieza. Decidiu que estava na hora de deixar os receios para trás e dar um passo à frente. Com um suspiro profundo, dirigiu-se até a mesa onde Maria estava, seu coração disparando. Oi, Maria. Eu quero fazer algo diferente hoje, disse ele com uma voz que tremia um pouco. Ela levantou os olhos, surpresa.
mas havia uma chama de curiosidade neles. "O que você tem em mente?" perguntou, um brilho de esperança acendendo em seu olhar. "Vamos levar um prato de comida para seu Sebastião. Ele precisa de nós", afirmou João. Maria por um momento ficou paralisada. O medo e a insegurança novamente a assaltaram, mas, ao olhar nos olhos de João, percebeu que ele parecia decidido. "Você tem certeza? E se não conseguir fazer isso?" indagou ainda hesitante. "Se não fizermos isso juntos, continuaremos com essa dúvida sempre", respondeu ele com um sorriso encorajador. O sorriso dela veio hesitante, mas aos poucos, transformou-se em um lampejo de esperança. Assim, com o coração pulsando, o casal juntou o que tinha na cozinha. João tinha um jeito especial de cozinhar e, mesmo em meio ao nervosismo, fez questão de preparar o prato que Sebastião mais gostava, uma receita caseira que lembrava a infância. Maria pegou algumas flores do jardim, como se quisesse trazer um pouco de beleza e luz ao dia triste de seu vizinho. Ao chegarem à casa de Sebastião, a atmosfera era pesada, mas a presença deles trouxe um pouco de alívio. O vizinho estava deitado, pálido e frágil, mas o sorriso que brotou em seu rosto ao ver o casal foi como um bálsamo. "Ah, meus jovens, que surpresa boa! O que vocês trouxeram para mim?" perguntou, tentando se erguer um pouco. "Preparamos o seu prato favorito e também algumas flores para alegrar o ambiente", disse Maria, sentindo que, ao fazer isso, estava reafirmando seu papel na comunidade, uma parte essencial de algo maior. Enquanto conversavam e riam, a tensão que havia entre João e Maria começou a se dissipar. O calor da conversa, a simplicidade do ato de compartilhar, começou a reconstruir pequenas pontes. Sebastião, vendo a transformação, comentou: "Vocês dois juntos, como nos velhos tempos. É assim que um amor verdadeiro deve ser." Essas palavras ressoaram nas almas de João e Maria, como se estivessem sendo relembrados do propósito que os unia. No entanto, mesmo no calor daquela conexão, uma dúvida pairava no coração de João. E se essa mudança não fosse suficiente? O peso da responsabilidade continuava a apertar seu peito, e ele se perguntava se estavam realmente no caminho certo. Quando saíram da casa de Sebastião, a sensação de alívio e esperança era palpável, mas uma reviravolta estava prestes a ocorrer. Uma mensagem inesperada chegou ao celular de João, e ao lê-la, seu coração disparou. Do outro lado da tela, uma oportunidade batia à porta. Uma decisão que poderia mudar tudo novamente. Seriam eles fortes o suficiente para enfrentar esse novo desafio? A mensagem piscou insistentemente na tela do celular de João, como se quisesse arrancar sua atenção do momento. Ele hesitou por um instante, mas a urgência de suas palavras o impulsionou a abrir a notificação. O coração estava acelerado, e a sensação de um misto de expectativa e medo tomou conta de seu ser. Era de um antigo amigo, Lucas, que havia se mudado para outra cidade há alguns anos, e agora oferecia uma oportunidade de trabalho que prometia ajudar João a reerguer a loja de materiais de construção da família, que enfrentava dificuldades. "João, meu brother, estou com um projeto grande e preciso de alguém em quem confio. Vamos dar um jeito na sua loja. O que você acha?" João piscou várias vezes, tentando processar a informação. A loja poderia ser revitalizada, mas também significava que ele precisaria viajar e, com isso, deixar Maria para trás. O medo de perder a conexão que estavam reconstruindo surgiu rapidamente, desafiando as esperanças que começavam a brotar entre eles. Ele se virou para Maria, que ainda estava perdida em pensamentos após a visita a Sebastião. "Oi, Maria, você não vai acreditar no que acabei de receber." Ele hesitou, medindo as palavras. O brilho de alegria que havia iluminado seus olhos ao ver Sebastião agora parecia uma sombra de dúvida. Maria olhou para ele, curiosa e ao mesmo tempo apreensiva. "O que foi, João? Tem algo a ver com a loja?" "Sim, é uma proposta do Lucas. Ele quer que eu volte e ajude com um projeto grande. Isso poderia mudar tudo para nós." Ela mordeu o lábio, a tensão subindo. Sabia que João tinha um talento excepcional, mas também entendia que essa decisão poderia ser um divisor de águas. "E quanto tempo você teria que ficar por lá?" perguntou. Suas palavras pesadas como pedra. "Não sei. Talvez alguns meses. É uma ótima oportunidade, mas..." Sua voz falhou. Era como se o espaço entre eles estivesse se expandindo de novo, trazendo à tona todas as inseguranças. "Mas eu não quero que isso atrapalhe nosso momento agora." Maria olhou para o chão, torcendo uma mecha de cabelo entre os dedos. "Você realmente acha que pode fazer isso, João? Trabalhar e ainda cuidar do nosso relacionamento?" Uma brisa suave passou, trazendo com ela o cheiro das flores que Maria ainda segurava. Essa pequena lembrança da visita a Sebastião parecia apontar uma saída. Eu não quero deixar você para trás."
Essa chance pode ser incrível, mas eu não quero que você sinta que estou me distanciando. Justamente nesse instante, ela levantou os olhos, como se a resposta já estivesse ali, dentro dela. Se você decidir ir, eu vou apoiar. Mas vamos precisar de um plano. Eu não quero que isso nos separe, João. Precisamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar. As palavras de Maria deixaram João inspirado. Poderia ser o momento de criar não apenas uma nova fase na vida profissional, mas também um novo entendimento entre eles. E se eu voltar sempre que puder, para ajudarmos um ao outro? Não quero perder isso que estamos construindo, ele sugeriu. Maria acenou com a cabeça, um misto de determinação e ternura em seu olhar. Combinado, seremos uma equipe mesmo à distância. João respirou fundo, a ansiedade começando a se dissipar. Mas havia algo mais no ar. Uma sombra de incerteza pairava, um sinal de que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Quando o dia finalmente acabasse e ele enfrentasse essa nova realidade, será que seriam fortes o suficiente para suportar a pressão? Enquanto caminhavam juntos de volta para casa, uma nova mensagem chegou a seu celular. E desta vez, um novo desafio se apresentava. Uma mensagem que poderia mudar tudo novamente. O que mais estava por vir? João não conseguiu conter a curiosidade quando viu o novo alerta na tela do celular. Com o coração disparado, ele tocou na notificação e leu a mensagem de Lucas com rapidez. Era mais do que apenas um convite. Era uma chamada ao desafio. João, preciso que você venha para cá o quanto antes. O projeto começa na próxima semana e a equipe está ansiosa para te conhecer. Vamos fazer história juntos. Ele sentiu um frio na barriga. Poderia ser a virada que sempre sonhou para a loja da família, mas a urgência da mensagem apenas ampliou suas preocupações. Ele olhou para Maria que caminhava ao seu lado, a expressão dela ainda refletindo o peso da conversa anterior. Esse poderia ser o momento que ele tanto precisava, mas o custo emocional dessa mudança começava a pesar. Lucas quer que eu vá na próxima semana, Maria. Sua voz saiu quase como um sussurro, e ela parou, seus olhos se arregalando. O quê? Tão rápido assim? Ela arregalou os olhos. A tensão no ar era palpável. Você sabe como isso pode ser complicado, certo? João deu um passo à frente, sentindo a necessidade de esclarecer as coisas. Se eu for, posso fazer a loja se reerguer. A gente pode se encontrar nos fins de semana. Me liga aqui. A tecnologia vai nos ajudar a ficar conectados. Ele tentava ser otimista, mas a verdade era que a dúvida ainda pairava na mente de ambos. João, não é só isso. Você vai deixar tudo para trás. Maria interrompeu, passando as mãos pelo cabelo, enquanto tentava processar a situação. O rosto dela estava sério, mas havia um brilho de compreensão naqueles olhos. Não quero que isso estrague o que estamos construindo. Silêncio. Apenas o som do vento entre as árvores e o barulho distante do trânsito. João sabia que precisava encontrar a resposta certa, algo que pudesse mostrar a Maria que era para o bem deles. E se isso for um novo começo, podemos nos apoiar mesmo longe. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Ele se aproximou dela, seu olhar intenso. Você realmente acredita nisso? Que um novo começo pode cuidar de nós dois ao mesmo tempo? O olhar dela estava fixo no dele, mas agora havia uma esperança sutil ali. Sim, Maria. É preciso acreditar e lutar, ainda que à distância. A vida é feita de escolhas. João sentia a pressão em seu peito se dissipando, e isso começou a quase acalmá-lo. A urgência no olhar de Maria fazia seu coração acelerar. Eu só não quero que você se perca nessa. E se tudo mudar quando você estiver lá? Ela respirou fundo, nervosa. Meus sentimentos por você não mudam, mas e se você mudar? E se essa nova vida te afastar de mim? Eu prometo que voltarei. Seremos uma equipe. Se isso der certo, nós dois sairemos ganhando. Suas palavras eram como um apelo sincero. Ele wanted that connection, that feeling of partnership and trust. O olhar dela suavizou e, finalmente, um pequeno sorriso começou a se formar em seus lábios. Certo, então. Vamos fazer isso acontecer. A aceitação no rosto dela fez o coração de João disparar de alegria. Mas ainda havia um questionamento. Ele conseguiria fazer isso ao mesmo tempo que cuidava do amor entre eles? Quando chegou em casa, João notou que a ansiedade não o deixou em paz. Ele abriu a mensagem de Lucas novamente, relendo as palavras. Agora, mais do que antes, sentia que o futuro estava prestes a se desdobrar em um caminho desconhecido e arriscado. Ele ignorou o que sua mãe sempre dizia, que às vezes é preciso pensar menos e agir mais. Mas então, enquanto pensava em Maria, seu celular vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de um número que ele não conhecia.
Suas mãos suavam enquanto ele abria a mensagem curiosamente. João, precisamos conversar, dizia ela. O que seria isso? Uma oportunidade ou um novo problema? O coração apertou enquanto ele se perguntava: o que mais poderia mudar nessa jornada? João olhou para a mensagem, o ponto de interrogação em sua mente crescendo a cada segundo. Precisamos conversar. Foram palavras tão simples, mas agora pesavam como uma montanha em seus ombros. Ele se forçou a respirar fundo, tentando organizar seus pensamentos. O que essa mensagem poderia significar? Uma desconfiança? Um desabafo? A incerteza o deixava inquieto. Após discutir com Maria, ele estava em um momento delicado. A jornada que estava prestes a embarcar poderia afetar tudo que ele valorizava, incluindo seu relacionamento. A possibilidade de uma conversa inesperada sobre a relação era um componente que ele não havia previsto. Ele hesitou antes de responder, seu dedo pairando sobre a tela. Depois de alguns segundos de silêncio, decidiu: quem é você e sobre o que precisamos conversar? Logo, a resposta surgiu: é sobre você e a Maria. Vou explicar tudo. A resposta o deixou em alerta. Quem seria essa pessoa? Como ela sabia sobre ele e Maria? O frio na barriga voltou e ele sentiu um aperto no coração. João tentou se distrair, mas a expectativa crescia cada vez mais. Quando finalmente a resposta chegou, era direta. Estou em frente ao café onde vocês sempre se encontravam. Você deveria vir. Ele hesitou. Mas a curiosidade e um sentido de urgência o empurraram para fora de casa. O caminho até o café foi uma mistura de ansiedade e esperanças disfarçadas. Ao abrir a porta do café, o aroma de grãos recém-moídos e o calor do ambiente apareceram como consolo momentâneo. Era um lugar que sempre trazia boas lembranças com Maria, risos e promessas de um futuro brilhante. Mas hoje, o que ele encontraria ali mudaria seu humor. Na mesa, em um canto, havia uma pessoa que ele já conhecia. Clara, uma antiga amiga de infância. Ela o cumprimentou com um sorriso que, embora amistoso, não escondia a gravidade do que estava prestes a dizer. Oi, João. Obrigada por vir. Clara, o que está acontecendo? O que você tem a dizer sobre mim e a Maria? A tensão em sua voz era inegável. Ele precisava saber. A conversa pressionava sua mente. Ela suspirou, como se estivesse pesando suas palavras. Eu sei que você está prestes a embarcar em uma nova fase da sua vida, mas algo me diz que ainda existe uma questão que precisa ser resolvida antes disso. Maria é uma pessoa maravilhosa e ela se preocupa muito com você. A menção do nome dela fez com que o coração de João disparasse novamente. O que você quer dizer com isso? Ela me falou sobre suas dúvidas, sobre o medo de você se perder nessa nova vida. Ela está preocupada que, se você for, tudo pode mudar entre vocês. Eu só quero que você entenda o quanto ela te ama. Isso é importante, João. Antes de partir, talvez precise garantir que ela se sinta segura, que saiba que você está comprometido com o relacionamento. As palavras de Clara penetraram em seu ser, como se cada sílaba fosse um chamado à ação. João percebeu que, mesmo com o sonho profissional logo no horizonte, sua preocupação com Maria não era apenas um pensamento passageiro. Era algo profundo que precisava ser abordado. Você está certa, Clara. Eu preciso falar com ela. A certeza tomou conta dele. Contudo, antes que pudesse se perder em pensamentos, Clara interrompeu. Mas, João, tenha cuidado. Desse jeito você pode descobrir que o amor não é algo para se deixar ao acaso. Ao sair do café, a cabeça de João fervilhava. Ele tinha que tomar uma decisão. A mudança que estava prestes a abraçar poderia levá-lo a sonhos se tornar realidade. Mas e se isso significasse deixar Maria e tudo o que eles construíram para trás? Ele precisava equilibrar seu futuro profissional com a segurança emocional de Maria. Com essas questões rabiscadas em sua mente, ele estava prestes a se encontrar novamente com Maria. Porém, e se ao fazê-lo, as verdades que descortinassem seus sentimentos mais profundos levassem a caminhos que ele nunca imaginou? A dúvida intensificava seu anseio, e a jornada que estava por vir poderia moldá-los de maneiras inesperadas. A cada passo que dava, sua mente ardia em questionamentos. Seria ele forte o suficiente para lidar com tudo isso? Quando olhou para a tela novamente, um pensamento se formou. O que vai acontecer após essa conversa? Uma brisa leve atravessou o parque enquanto João caminhava em direção à casa de Maria, cada passo carregando mais peso do que o anterior. Ele podia sentir a tensão no ar, como se todas as histórias e momentos que compartilham estivessem prestes a ser colocados à prova.
As lembranças dos risos nas tardes ensolaradas e das promessas sussurradas à luz da lua invadiam sua mente. O que havia mudado entre eles? A pergunta pulsava. Ele não tinha respostas, apenas uma necessidade desesperada de se conectar, de entender. Ao chegar à porta dela, seu coração disparou. As mãos estavam suadas e a insegurança se manifestava como um nó na garganta. Ele hesitou antes de tocar a campainha. O som ecoou em sua cabeça, como um aviso do que estava por vir. Mas, com um último suspiro, ele apertou o botão. Poucos segundos depois, a porta se abriu. Maria estava ali, linda como sempre, mas seus olhos estavam opacos, perdidos em um lugar distante. Ela sorriu de forma tímida, mas João pôde sentir a tristeza em sua expressão, como se estivesse sempre à espera de alguma coisa. Oi, João! Ela disse, um fio de esperança em sua voz. Oi, Maria, podemos conversar? A pergunta saiu entrecortada, carregada de um significado maior. Ela franziu o senho, como se estivesse avaliando a profundidade da situação. Claro, entra! João se sentiu aliviado ao entrar, mas ao mesmo tempo a atmosfera ao redor estava carregada de expectativas não ditas. Assim que se sentaram no sofá, a tensão era palpável. Ele engoliu em seco, reunindo coragem. Eu falei com a Clara hoje. Ela mencionou que você está preocupada que eu me perca nessa nova fase da minha vida, e eu não quero que isso aconteça. Cada palavra parecia um ato de coragem e, ao mesmo tempo, um convite ao desabafo. Maria desviou o olhar. E João sentiu um aperto no peito. João, eu só quero que você saiba que eu te amo. Mas quando você fala sobre partir, eu fico com medo. Medo de perder o que temos. A sinceridade em sua voz faria qualquer um se emocionar. Eu também tenho medo, Maria. Acha que tudo que construímos não vale a pena lutar? Clara me fez ver que devemos ser transparentes um com o outro, ele disse, sua voz mais firme agora. As emoções começaram a fluir, e João sentiu que era hora de expor seus receios, suas esperanças, e o quanto ele queria que ela fizesse parte desse caminho. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Eu quero que você esteja ao meu lado, não só agora, mas sempre. O que eu fizer lá fora, eu quero que você esteja comigo, ele disse, buscando o contato visual. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Maria. É difícil, João. Eu só não quero ser deixada para trás. Nesse instante, o tempo pareceu parar. Ele se aproximou e segurou a mão dela. A conexão entre os dois era inegável, e dentro do caos emocional existia uma beleza silenciosa. Não vou deixar você para trás. Vou lutar por nós, independente do que acontecer. O olhar dela se iluminou e um leve sorriso surgiu em meio ao sofrimento. O clima estava mudando. A conversa estava levando a um lugar novo, um lugar de entendimento e reconstrução. João se surpreendeu com a força que sentiu ao olhar nos olhos de Maria. Ela era sua âncora, e aquela era a hora de ancorar tudo. Mas, naquele momento, uma mensagem apareceu em seu celular. Você realmente está pronto para essa mudança? As perguntas retornaram, e com elas a ansiedade. Ele tinha certeza apenas de uma coisa: aquela conversa era só o começo. O que mais ainda precisava vir à tona? Avançando pelas incertezas, João se deu conta de que sua jornada estava apenas começando, e com isso, a necessidade de um compromisso verdadeiro se tornava mais urgente do que nunca. Ele precisava não apenas encontrar um futuro profissional, mas também aprender a navegar os desafios do amor, ao lado da mulher que realmente importava. E ao pensar isso, uma questão o invadiu. Realmente ele estava preparado para essa nova fase? João sentiu a mensagem vibrar em seu bolso, interrompendo o momento de esperança que compartilhava com Maria. Aquela notificação, aparentemente inofensiva, trouxe à tona uma onda de dúvidas que o atingiu com força. Ele precisava se concentrar, mas sua mente estava dividida entre a mensagem e as palavras que acabara de trocar com ela. Maria olhou para ele, a expectativa em seus olhos quase palpável. O que foi? Ela percebeu que algo a tirava de sua concentração. A fragilidade daquele instante estava ameaçada por um celular, como se a tecnologia pudesse desviar os sentimentos profundos que estavam fortalecendo sua ligação. É só uma mensagem. João começou hesitando. Ele sabia que seus sentimentos por ela eram muito mais fortes do que qualquer texto poderia descrever. Desculpa, isso não é importante agora. Mas pode ser importante. O que você está pensando?
Maria insistiu, seu tom de voz misturando preocupação e um fio de insegurança. Ele respirou fundo, envolvendo seu pulso na mão dela, tentando transmitir segurança. Há tantas mudanças pela frente, não só para mim, mas para nós. Não quero que nada atrapalhe o que estamos construindo. A tensão parecia aumentar entre eles. João queria abrir seu coração, mas se sentia sufocado pelo peso das emoções e a expectativa de um futuro incerto. Ele estava na linha tênue entre o que desejava e o que teme. Olhou mais uma vez para o celular, a mensagem piscando em um canto da tela. No fundo, a pergunta que ali estava parecia ecoar. Você realmente está pronto? Maria! Ele começou, tentando articulatear o que sentia. Eu quero me dedicar ao nosso relacionamento, mais do que qualquer outra coisa. Mas eu não posso ignorar o que está mudando. Eu preciso estar preparado para as novas chances na vida, mais do que nunca. João esperava que com essas palavras ela entendesse a complexidade de seus sentimentos, mas Maria parecia se contrair, e seu sorriso suave se tornava uma expressão preocupada. E se você se perder no caminho? E se tudo isso que está acontecendo mude você de um jeito que não goste mais de mim? Isso não vai acontecer. A afirmação saiu mais firme do que ele esperava. Apesar da certeza em sua voz, uma onda de dúvida o atingiu. João precisava entender que as inseguranças de Maria não eram apenas sobre ele, mas uma reflexão sobre todos eles, o que haviam construído e o que ainda poderiam ser. Maria, a mudança é aterrorizante, e eu também tenho medo. Mas eu preciso de você comigo para encarar isso, para nos mantermos ancorados um no outro. Ele disse, sentindo a fragilidade daquela conversa se transformar em força. A expressão dela suavizou um pouco, mas ainda havia uma sombra de dúvida. Então vamos tentar. Vamos juntos. As lágrimas nos olhos de Maria agora se misturavam com um traço de esperança. As palavras dela eram como um bálsamo para o coração de João. Enquanto os dois permaneciam ali, conectados pela sinceridade e vulnerabilidade, a brisa que entrava pela janela parecia cantar uma nova melodia. João não sabia o que o futuro traria, mas sentiu a certeza de que não poderia enfrentar as mudanças sozinho. No entanto, as mensagens se tornaram um aviso crescente em sua mente. O tempo para agir estava se esgotando, e quando o celular vibrou novamente, ele não resistiu ao impulso de olhar. A tela iluminou-se noticiando uma mudança que ele nem tinha imaginado. E abruptamente ele percebeu que esta não seria uma simples transformação na carreira, mas que poderia reconfigurar todas as suas relações. Diante daquela revelação inesperada, a pergunta ecoou ainda mais clara em sua mente. Realmente, seria capaz de enfrentar isso ao lado de Maria? João não conseguia desviar o olhar da tela do celular. As palavras que surgiram lá faziam seu coração acelerar em um ritmo frenético. Era uma proposta de um emprego em outra cidade, uma oportunidade que lhe parecia mágica e aterrorizante ao mesmo tempo. A ideia de recomeçar em um lugar desconhecido, longe de tudo o que conhecia, e principalmente de Maria, o deixava angustiado. O que aconteceria com eles se ele aceitasse? O silêncio do ambiente tornou-se pesado. Maria, percebendo a mudança na expressão de João, inclinou-se para mais perto, quase como se pudesse ler seus pensamentos. João, o que diz a mensagem? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro, como se temesse a resposta. É um trabalho em outra cidade. Ele respondeu, sua voz um fio de esperança e desespero ao mesmo tempo. Maria respirou fundo. E você está pensando em aceitar? A dúvida no olhar dela era como uma lâmina afiada, e João sentiu aquele corte em seu coração. Ele não queria que Maria sentisse que sua felicidade dependia de uma escolha tão grande. Não sei se estou pronto. Não sei se quero me afastar de você. Ele confessou, sua voz se quebrando. Os olhos de Maria brilharam com um misto de desespero e determinação. João, você sempre sonhou com isso. Não posso ser eu a segurar você de conquistar suas oportunidades. Mas e nós? O que será de nós? Ele perguntou, a angústia transparecendo. Eu não sei se conseguiria. E se a distância acabar com a gente? Maria segurou a mão dele com força, como se quisesse transmitir toda a certeza que estava em seu coração. A distância pode ser difícil, mas amor verdadeiro supera qualquer barreira. Eu não sou alguém que você perde, sou alguém que você leva junto. Não importa aonde você vá, nós sempre teremos um ao outro. A resposta dela, embora cheia de amor, também trouxe um mundo de insegurança. Ele se sentiu pequeno diante da imensidão do futuro. Maria era a sua âncora. E agora estava sendo ele puxado para o mar revolto da dúvida e medo. Se você decidir ir,
Poderá ver isso como um recomeço. Maria disse, sua voz suave, mas firme. Vou estar aqui te apoiando. A vida não para, João. Nós podemos ser felizes mesmo à distância. As palavras dela o atingiram como um raio de sol cortando a neblina. Ele queria acreditar que tudo daria certo, mas o peso da escolha ainda o esmagava. Ele refletiu sobre os momentos que passaram juntos, as risadas compartilhadas, os abraços apertados que faziam seu mundo parecer perfeito. E se essa decisão os separasse? João se levantou e começou a andar de um lado para o outro, as mãos enfiadas nos bolsos. Ele precisava tomar uma decisão, uma escolha que mudaria tudo. Olhou para o rosto de Maria e viu sua força. Seria possível um amor que enfrentasse essa adversidade? As dúvidas ainda giravam em sua mente, mas, por outro lado, havia uma certeza latente de que o amor poderia resistir. No fundo, ele sabia que precisava pegar aquela oportunidade, mas a ideia de deixar Maria o deixava angustiado. Maria, e se isso mudar tudo? Ele sussurrou quase para si mesmo. Antes que ela pudesse responder, o celular vibrou novamente com uma nova notificação, tirando-os do momento. Ele sentiu um frio na barriga, um pressentimento do que estava por vir. O que mais poderia mudar a trajetória de suas vidas em um piscar de olhos? O brilho da tela refletiu a incerteza em seus olhos. Quando João olhou, uma nova mensagem surgiu. Tem uma reunião amanhã sobre a vaga, é sua chance de se provar. Ele respirou fundo, era hora de decidir. O futuro não esperaria mais. Com o coração acelerado e a dor da incerteza como um peso constante, ele se virou para Maria, esperando que ela parecesse tão destemida quanto antes. Mas, ao olhar para o rosto dela, ele percebeu que a maior mudança estava apenas começando a se desenhar. João sentiu que o mundo ao seu redor estava girando mais rápido. O brilho da tela do celular, agora desativada, parecia um eco distante. Ele olhou profundamente nos olhos de Maria, buscando respostas que talvez ele mesmo não tivesse. O que ele via refletido ali era uma mistura de amor, esperança e um medo que se entrelaçava com a própria essência da relação deles. João... A voz de Maria era suave, mas havia uma urgência palpável. Você precisa decidir o que é melhor para você. Para nós, não podemos viver no medo. Aquelas palavras ficavam ecoando na cabeça dele como uma melodia desconhecida que, aos poucos, começava a fazer sentido. João sabia que, em seu coração, a verdade batia mais forte. Ele queria esse emprego, queria experimentar o novo, mesmo que isso significasse deixar partes de sua vida atual para trás. Mas o custo de abandonar a segurança que Maria representava era difícil de suportar. Se você se for, como vai ser? Estarei aqui esperando dias que podem ser tristes sem você, Maria disse, seu olhar agora triste e profundo. Mas você também não pode ser feliz se não buscar o que realmente quer, João. Ele tomou um fôlego, sentindo a pressão dos pulmões se expandindo. Acalmou-se por um momento e pensou em todas as vezes que Maria estava ao seu lado, nas boas e más fases. O que ele mais queria era que ela estivesse lado a lado com ele nessa nova jornada. E se eu não conseguir me adaptar? E se eu começar a sentir que sou apenas uma sombra do que fui? Qualquer que seja a sua decisão, você nunca será uma sombra, você sempre será belo do seu jeito. E quem eu conheci nem importa onde você esteja, João. A frase dela continha tanto amor, mas ao mesmo tempo um convite ao desconhecido. Ele lembrou-se dos sonhos na juventude, da determinação que o tinha impulsionado a sonhar alto. Ele queria retomar esse espírito aventureiro. Na verdade, Maria, eu quero tentar, confessou ele, sua voz um pouco mais firme do que antes. Um sorriso de esperança iluminou o rosto dela. Mas João percebeu que era um sorriso triste, como se ela também tivesse quebrado uma parte de si ao ouvir as palavras dele. Isso é maravilhoso, João. E se precisar de mim, eu estarei aqui. Sempre estarei. Ele sentiu uma onda de gratidão, mas uma ideia perturbadora começou a martelar em sua mente. E se ele mergulhasse de fato nessa nova etapa e acabasse se perdendo em alguma cidade distante? E se seus caminhos se desencontrassem? Lentamente, João foi até o sofá e se sentou, as mãos descansando sobre as pernas. E se não formos os mesmos depois que isso tudo acontecer? E se essa mudança não for justa para nós dois? Perguntou ele, a vulnerabilidade se infiltrando em suas palavras. Não podemos deixar o medo nos paralisar, João. O nosso amor é forte o suficiente para nos puxar de volta, não importa a distância. Se você for, e caso as coisas mudem, nós teremos que ser honestos sobre como nos sentimos.
De qualquer forma, isso nunca vai tirar o que construímos juntos. Maria respondeu, sua voz agora serena, mas determinada. Era uma verdade poderosa, mas ainda assim desafiadora. Neste ponto, João entendeu que o amor não era garantia de facilidade. Precisariam manter a comunicação saudável. Precisariam lutar por eles. E quem sabe, no final, ele poderia retornar fortalecido, trazendo algo novo para o relacionamento. Maria, quero que fique comigo um tempo. Quero que possamos conversar sobre tudo isso antes da reunião. Mas me sinto tão confuso. Vamos juntos então. Podemos traçar uma estratégia, refletir sobre o que seria melhor para nós. No final, isso vai nos ajudar. João, finalmente começando a sentir o peso da sua decisão se dissipar, percebeu que, embora o futuro fosse incerto, havia uma luz de esperança brilhando entre eles. Maria deu um sorriso suave enquanto se aproximava e ele segurou a mão dela, unindo seus mundos instáveis por um momento de conexão pura. Só precisamos nos lembrar de nos comunicar de coração aberto, disse ele, enquanto um pensamento novo começava a nascer em sua mente. Mal sabiam eles que, na manhã seguinte, uma mensagem inesperada mudaria tudo novamente. Na manhã seguinte, João acordou com o sol brilhando através da janela, como um sinal de um novo dia repleto de possibilidades. No entanto, o peso das decisões pendentes ainda o seguia. Ele girou de um lado para o outro, olhando para Maria que dormia tranquilamente ao seu lado. O coração dele batia forte, um misto de expectativa e ansiedade. Após um café da manhã silencioso, eles se sentaram na mesa, as mãos entrelaçadas. Tem algo que preciso te contar, começou João, parecendo mais sério do que o habitual. Maria, sempre atenta aos sentimentos dele, o olhou profundamente nos olhos. João, o que foi? O que está te preocupando? Ele respirou fundo. Recebi uma nova mensagem de Lucas. Ele diz que já estão definindo a equipe e as contratações, e que eu preciso tomar uma decisão até amanhã. A confissão fez o clima esfriar instantaneamente, como se um vento frio tivesse invadido a casa. Mas você ainda está pensando em aceitar? Maria perguntou, sua voz agora quase um sussurro. Eu quero essa oportunidade, mas ao mesmo tempo tenho tanto medo do que isso pode causar entre nós. Eu não quero perder você. Ele respondeu, a voz falhando. João, Maria começou, sua expressão tomando uma forma de determinação. Eu quero que você siga seu caminho. Nós vamos superar isso. Como você disse, o nosso amor é forte. Vamos encontrar uma forma de lidar com essa nova fase. Ao ouvir aquelas palavras, um peso imenso parecia ser levantado de seus ombros. O amor deles era uma fortaleza, e mesmo com a incerteza à espreita, ele sentia que poderia contar com Maria. Você tem certeza? Perguntou, a dúvida ainda teimando em sua voz. Se você me deixar para trás, eu vou torcer para que você alcance tudo o que deseja. Mas quero que saiba que não é só você que tem sonhos. Eu tenho os meus e a vida também vai me oferecer novos caminhos. Estaremos juntos nisso, ela afirmou, confiança ressoando em cada sílaba. João sentiu um calor subir pelo peito. Você é incrível. Não sei o que faria sem você, disse, e um sentimento de gratidão o invadiu. No entanto, as horas seguintes foram preenchidas por angústia. E assim que chegou a tarde, enquanto caminhava para a loja e pensando no que fazer, João recebeu um telefonema inesperado. Era Clara. Oi, João. Espero que esteja bem. Estou aqui para te lembrar da sua força e que você precisa fazer o que acha certo para si. Ela falou em um tom de familiaridade que trouxe algum consolo. Clara sempre teve uma forma de ver as coisas que encorajava João a agir. Mas, agora, a escolha de partir parecia cada vez mais difícil. Estava dividido entre o sonho de reerguer a loja e a ideia de deixar Maria para trás. Oi, Clara, estou tentando decidir. É tão complicado. Eu não quero que minha decisão prejudique meu relacionamento com a Maria, disse emocionado. João, ela ama você. E se tiver que ir, saiba que será uma nova oportunidade para ambos. O amor verdadeiro não tem fronteiras. Se for para você, se lance. E ainda assim, mantenha a comunicação aberta com ela. A vida é cheia de riscos. Se você não der esse passo, sempre vai se perguntar, e se? E você não quer viver com essa dúvida. Eu conheço você o suficiente para saber que é um lutador. Clara aconselhou com firmeza. Quando desligou, João percebeu que as palavras dela eram um eco de tudo que estava ouvindo de Maria. Ele precisava ser corajoso. Naquela noite, após se encontrar com Maria e não conseguir decidir, sentiu que precisava de um tempo a sós. Ele saiu para caminhar no vazio do parque, o céu agora se enchendo de estrelas. Cada passo batia com seu coração acelerado, cheio de dúvidas.
mas também cheio de vontade de conquistar. Enquanto caminhava, e por um momento, lembrou-se das promessas que fizeram um ao outro. Ele entendia que a vida era fluxos. Um pensamento lhe ocorreu. Se formos verdadeiramente um time, poderemos enfrentar qualquer desafio, que seja assim. Com a decisão finalmente pesando em seu coração, ele voltou para casa. Consciente de que a conversa com Maria era vital nesta nova fase que estavam prestes a enfrentar. Quando entrou, Maria estava sentada à mesa, o olhar longe, talvez tentando visualizar o futuro deles. "Oi, amor", ele falou, e ela sorriu de maneira suave, mas ainda havia uma camada de ansiedade entre eles. "Oi, João, está tudo bem?" Ela questionou, quase temendo a resposta. "Eu pensei muito e... eu quero aceitar a proposta de Lucas. Quero lutar pelo que realmente quero. Mas isso não significa que não quero você ao meu lado. Você ainda é meu apoio, meu amor." Ele disse, a sinceridade em seu olhar. As lágrimas dela rolaram, mas havia um brilho de aceitação na dor. "Eu entendo seu desejo e quero que você seja feliz. Vamos passar por isso juntos, mesmo que haja momentos difíceis." João se aproximou e segurou a mão dela. "Seremos sempre uma equipe. Isso nunca vai mudar. Prometo vir visitá-la sempre que puder. E se sentir que estou me distanciando, vamos conversar verdadeiramente. Não deixarei de lutar por nós." A aceitação e o amor entre eles brilharam como uma luz na escuridão. A vida ainda seria um desafio imenso, mas ambos entenderam que enfrentar o futuro juntos, com coragem e compreensão, era a única forma de trilhar um caminho verdadeiro. Cada passo à frente seria a construção de um novo capítulo, repleto de esperanças renovadas e amor fortalecido. Daquele dia em diante, João sabia que, custe o que custar, nunca estaria realmente longe dela. Eles poderiam seguir seus sonhos individualmente, mas sempre voltariam um para o outro. Isso fez com que ele se sentisse prático e realizado. Uma nova jornada não significava um fim, mas um recomeço para ambos. E assim, juntos, enfrentariam tudo o que viesse pela frente. Agora é a sua vez de fazer parte dessa transformação. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A sua ação é fundamental para que continuemos juntos nessa jornada emocionante.